Olá, alunos! Eu sou a professora Rose, de Português e Literatura, e hoje eu vou retomar com vocês o conteúdo e as questões do trabalho de literatura, certo? Bom, o trabalho de vocês começava com um texto chamado Bilhete ao Futuro, do autor Afonso Romano de Santana. E vocês responderam 10 questões. Vamos retomar uma a uma. A primeira questão falava sobre os 2 parágrafos do texto, o texto não estava completo, eram 2 parágrafos, e perguntava assim, definia para vocês que aquele tipo textual era uma crônica e perguntava por quê. Vocês viram no material que tinham da apostila que a crônica é o tipo de texto que sempre vai fazer recortes do dia a dia, as coisas que estão acontecendo no momento, as situações que interessam aos leitores naquele momento. Sempre coisas do dia a dia, texto curto e atual. A questão 2 pergunta para vocês qual foi o acontecimento que provocou a escrita desse texto. Lá no início do texto já está respondido que o nosso autor fala que foi uma bela ideia do senhor Cristóvão, ex-reitor da universidade, escrever às pessoas de Brasília. Essa foi a motivação da escrita desse texto. O autor considerou que a ideia daquele outro autor de escrever o bilhete é uma bela ideia, uma boa iniciativa. Questão 3. Segundo o autor, o bilhete ao futuro faria o quê? Ele incentivaria as pessoas a saírem de um termo que ele coloca, que seria hipocondria político-social. Esse termo está um pouco diferente, é de novo aquilo que nós falamos lá na etapa 1 de linguagem literária e não literária. Hipocondria, medo. Medo do quê? Da política e da sociedade, certo? Questão 4. Segundo o cronista, vejam bem, quem escreveu o conto, a crônica, o autor da crônica. Diz ali, o futuro jamais deveria ser pensado por esses hipocondríacos. O povo não queria se comprometer com as políticas, o amanhã é algo imprevisível, o estímulo à fuga da hipocondria político-social seria a oportunidade que a redação do bilhete oferece. Bem, quase todas parecem boas, né? Mas, na verdade, o autor do bilhete, ele diz, não, é uma oportunidade para a gente sair disso ali. Tu vai escrever e tu vai te estimular a participar. Tu vai perder esse medo, essa hipocondria. Então, escrever o bilhete é o estímulo para sair dessa situação de hipocondria político-social. Questão 5. A frase que vai exprimir a conclusão do cronista sobre o significado de escrever um bilhete ao futuro é esta, que pensar o futuro é um exercício de vida. A função desse bilhete é dizer, não se escondam, vamos agir, vamos participar. E a frase específica é esta, pensar o futuro é um exercício de vida. A questão 6. E essas mensagens que supostamente as pessoas enviariam estão representadas no texto, sobretudo por quem? Por que palavras? Sobre esperanças e perplexidades. A esperança de que as coisas melhorem e a perplexidade de ver as coisas como estão, de desejar que elas mudem. Na questão 7, é uma questão que tem a ver com a nossa postura social. Um reitor de universidade, qual é a forma de tratamento que nós vamos dar a essa pessoa? Existem inúmeras, né? Para um reitor de universidade, a opção correta sempre será Vossa Magnificência. Essas questões de pronomes de tratamento sempre são estáticas, elas nunca mudam ao longo do tempo. Todas essas outras que vocês têm aí, Ilustríssimo Senhor, Vossa Senhoria, Excelentíssimo Senhor, têm personalidades, cargos estritos e adequados para serem usadas. O reitor, Vossa Magnificência. A questão 8 se refere à pontuação e à intenção que o autor tem ao colocar determinados sinais de pontuação. Se refere, então, a 2 vírgulas que foram colocadas na primeira frase. O que elas queriam expressar? Entre essas 2 vírgulas, o nosso autor coloca uma explicação, que é geralmente o que a gente faz ao usar 2 vírgulas. A gente interrompe a frase, explica alguma coisa e volta àquela frase inicial. Questão 9.
Um ser humano que sofra de hipocondria, segundo o texto, e considerando o sentido conotativo, que não é o do dicionário, é aquele da linguagem literária, é assim conhecido por isolar-se socialmente. É aquela pessoa que não quer participar, que ela é convidada a escrever o bilhete para voltar a participar da sociedade e da política. E nós temos a questão 10, o pronome ela, que está lá, grifado em negrito, destacado no texto, se relaciona a quê? Se relaciona a ideia, a ideia de escrever um bilhete, que é o ponto central desta crônica.